da nossa série Os Caminhos de Minas, conforme nós dissemos anteriormente nas redes sociais. Estamos essa semana bordejando por Itabira, terra do poeta maior Carlos Drummond de Andrade. Local muito aprazível, histórico, por sinal, e que fica a exatamente 100 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. E tive o privilégio também de ser recebido pela minha querida Darliette Araújo Martins, e quando aqui passei, em 1983, antes de ir para a Rádio Sociedade da Bahia, Salvador, atuei na Rádio Itabira. Foi a primeira voz da emissora, né? Jurássico. Cheguei lá, o pessoal faltou me carregar no colo também. Alguns até dizem que se espelharam em mim e tal. Para mim é um privilégio, é como eu sempre digo, dinheiro não tenho, mas esse é o prêmio moral. Bom, deixa eu esconder aqui a careca, né, para ninguém ver. Bom, mas a Darliette, na época, ela tinha acabado de se formar em jornalismo pela FAF de Belo Horizonte. Chegou a atuar, inclusive, na extinta Rádio Guarani FM, que tinha um padrão mais ou menos idêntico ao da também extinta Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Era aquele padrão chamado adulto contemporâneo, de música extremamente de qualidade. Não entrava essa porcariada de hoje na programação. Música de péssima qualidade nem passava na porta da Rádio Guarani, que pertencia aos Diários Associados, foram criados por Assis Chateaubriand, a antiga TV Alterosa, Estado de Minas, ali na Avenida Assis Chateaubriand, 499, na Floresta, região central de Belo Horizonte. Foi ali que a Darliette, após se formar em jornalismo, estagiou na extinta Rádio Guarani FM de BH. Período bom aquele, né, Darliette? Muito bom. Vamos relembrar aqui um pouquinho. Como foi? Conte aí para nós. Tinha muita gente lá boa, na Rádio né? Guarani. Sempre foi, assim, uma emissora muito importante no estado de Minas. Não só em Minas, mas até no Brasil. E aí uma ela referência tinha uma nacional. audiência muito grande e ela tinha um público muito seleto, né? Mas, assim, as pessoas não deixavam de ouvir a rádio sempre que podiam. Naquele período foi uma aprendizagem muito grande que eu tive, porque eu fui contratada e trabalhava com os melhores jornalistas que haviam na época. Você falava também ou apenas atuava na redação? Eu só atuava na redação e algumas vezes eu cheguei a fazer algumas reportagens externas. Isso. E a seleção musical realmente era de primeira. Era excelente. Até porque na época não havia essa porcariada de hoje. Me desculpe quem gosta, mas é um mas lixo assim, sonoro. todo mundo gosta, né, de alguma coisa. E tem uns que gostam de outras muito bem diferentes, como é o caso de quem ouvia a Rádio Guarani. É verdade. Às vezes eu até discordo quando alguém diz que a MPB e a Bossa Nova são estilos elitizados. Eu discordo. Não são estilos elitizados. São músicas de boa qualidade, para quem gosta da música de boa qualidade. Tem nada a ver... Sonoridade, da poesia, né? O lirismo que a música tinha, que hoje, salvo honrosas e raríssimas exceções... A gente vê, né? Não tem mais, salvo e raríssimas exceções. Não existe mais a música de boa qualidade. Porque na nossa época do rádio, na sua época, na Guarani FM, por exemplo, mesmo a chamada música que era tida como brega daquela época, não rodava na Guarani, mas rodava nas emissoras populares, não tem nem como comparar com a porcariada, o lixo sonoro que roda hoje na maioria das FMs do Brasil. Não tem nem como comparar. E a história da Guarani, ela é interessante porque ao que todo mundo pensa, e ao contrário do que todos pensam, ela não nasceu em 1980. Ela é de 1936. Ela nasceu Guarani AM. 76? 1936. Ah, 36, tá. Aí ela nasceu como Guarani AM, que era regional rural, né? Era rural. Tinha uma ótima programação popular. Tinha uma programação popular. E quando foi em 1980, justamente. Até 1980, quando ela se tornou FM. Mas nessa época, quem mandava na audiência em Belo Horizonte, Minas Gerais, era exatamente a Rádio Guarani AM. Não tinha nem a Itatiaia. Não tinha. Eram os primórdios da Itatiaia, que depois se tornou a maior rádio de Minas Gerais. Tinha a Rádio Mineira, que foi a primeira. A pioneira, né? A pioneira. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Tá. E depois, a segunda foi em Juiz de Fora. Não, aí eu vou discordar de você. Juiz de Fora. A Juiz de Fora foi a Rádio Sociedade de Juiz de Fora, foi a primeira emissora de Minas Gerais. Então não foi Belo Horizonte, que eu queria falar, então. Até porque Belo Horizonte é a cidade nova. E a segunda era mineira. Quando Belo Horizonte surgiu, Juiz de Fora já existia há 78 anos. E teve a primazia em sediar a primeira emissora de rádio. Então as três primeiras, né?
Rádio Juiz de Fora, E tinha também a Inconfidência, e a né, que é Inconfidência, porque também estatal, eram né? diários associados, né? Diários associados. Não, a Inconfidência não. A Inconfidência sempre foi do governo de Minas, né? Pois é, mas ela era associada a um grupo que também trabalhava com os diários associados. Ah, sei. Mas então é o seguinte, conforme eles viram aqui, naquela época a Rádio Guarani, onde a Darliette atuou, não rodava o chamado lixo sonoro, era uma música escolhida dele, mas tinham as emissoras populares, que nós citamos aqui, a Inconfidência, a Rádio Mineira e a Itatiaia, que estava começando, elas rodavam músicas populares. Mas o que era popular da época? Valdir Soriano, Evaldo Braga, Paulo Sérgio, Jovem Guarda, aquelas músicas que não ofendiam nem nossos tímpanos e nem tampouco a nossa sensibilidade. As músicas chonadas. Não tem como comparar com essa. Chonadas. Exatamente. Não tem como comparar com esse bicho sonoro de hoje. Mas fica, portanto, aí o registro. Bom, mas o pai da Darliette, o seu... Não era nem para contar isso aqui, mas não tem problema, vamos contar. Vamos contando assim, né? Famosa. Mas aí o que acontece? Eu que havia chegado recentemente a Itabira, final às vésperas do Natal de 1983, conheci a Darliette, ela é redatora da rádio, eu apresentador, um dos apresentadores, e aí começamos ali a amizade e a namorar também. E pouco tempo depois, estava ali, pensa que nós a gente namorando, quase que nos casamos. Mas aí eu fui embora depois, fui para Salvador, para a Rádio Sociedade, lá fiquei e tal, e a Darliette continuou por aqui. Casou, hoje tem 2 filhos muito bonitos, já tem netos e tal. Daqui a pouco tem até bisneto. Mas então a gente ia namorar, a Darliette morava lá na rua Nossa Senhora da Piedade, no bairro Campeça, que é um bairro muito bom, lá pertinho do Campo do Valério, pertinho lá do extinto Pico Cauê, onde a Vale do Rio Doce destruiu tudo para tirar o minério. E hoje praticamente o Pico do Cauê já não tem mais nada. Antigamente, naquela época, o Pico do Cauê, nessa época do ano, no inverno, ficava assim, branquinho em cima de neve. Hoje não tem mais, só aquele buracão. Levou o minério todo para o exterior. Então a gente ia namorar e o pai da Darliette puxava o banquinho, o saudoso seu filho, e ficava espiando tudo. Aí colocava a mão na mão da Darliette, mas era o máximo. E ele, porque não deixava. Aí ficava vigiando. E ele puxava um banquinho, gente, no estilo João Gilberto, criador da Bossa Nova, um dos criadores da Bossa Nova. Mas só que em vez do seu Cito tocar violão, ele ficava lá proseando. Não era verdade? Ele mais conversava do que deixava a gente ficava de olho na conversar. gente. E aí vinham os irmãos da Darliette, mas era um pessoal muito bom mesmo. Tanto é que eu estou voltando aqui para rever esse pessoal todo. O seu Ciro, infelizmente, já não está mais presente conosco, mas a mãe da Darliette, com 94 anos, bonita, linda, Dona Deise, eu sempre gostei muito dela, e a recíproca sempre foi verdadeira. E aí vem rever esse pessoal, mas todos eles ficavam lá nos vigiando, até o cachorro vigiava. Todo mundo nos vigiava. A Darliette era filha e única. Quando algum estava cochilando, colocava outro de plantão. Exatamente. Tinha troca. Eu não esqueço que teve um dia que o narrador esportivo da Rádio Itabira, como é que ele chamava? Aquele grandão, esqueço o nome. O da Cruz Diniz. Da Cruz Diniz, exatamente. Da Cruz Diniz falou, rapaz, eu estou aguardando uma visita sua lá na cabine da Rádio Itabira, no Campo do Valério. Naquela época o Valério era bom, disputava o Campeonato Mineiro, tinha apoio da Vale do Rio Doce. Depois que a Vale tirou o apoio, aí o Valério degringolou. Nunca mais voltou a ser o que era. Mas aí o narrador esportivo me convidou para ir à cabine da Rádio Itabira assistir a narração de um jogo, uma vez que o Cruzeiro veio aqui disputar uma partida pelo Campeonato Mineiro. Então ele falou, leva a sua namorada, a Darliette, muito bem, vamos. Aí quando vamos, a Darliette morava pertinho do campo do Valério. Quando a gente ia caminhando lá para o campo do Valério, vem o seu Ciro atrás. Espera aí que eu vou também. Aí a dona disse, não, vai não, Ciro, deixa eu ir sozinho. Não, não deixo não. Quem disse que eu perco meu Valério jogar? A gente vai naquele. Nem torcia pro Valério. Não, nem eu acho que torcia, né? Eu não perco meu Valério jogar. E, bom, aí chegou lá, só que em vez dele ficar olhando o jogo, ele ficava vigiando nós. Aí eu lá com a mão na mão da Darliette lá, assuntando tudo, mas não viu nada do jogo. Naquele dia parece que o Valério até ganhou do Atlético. Foi muito engraçado. Para finalizar esse bate-papo legal aqui, teve um fato aqui que ninguém acredita, porque onde eu passo, seja lá em Salvador, em Fortaleza, que eu vou com relativa frequência, no Rio de Janeiro, estou sempre lá, Juiz de Fora, enfim, onde eu passo. Eu sempre conto os casos,
Tem gente que acredita nas coisas que eu digo, outros não acreditam. Mas também tem coisa que nem eu acredito. Teve o seguinte, na época da Rádio Itabira, houve uma época, um período, antigamente, o radialista era muito bem visto, hoje nem tanto. Era muito conceituado. Se tirava o crachá da rádio, as portas eram abertas, se tinha creche em todo lugar. Hoje, se você falar que é radialista, está arriscado tomar um couro pela rua fora. Nada a ver. Mas então os artistas nos conheciam, e era assim. Hoje nem tanto. Tem artista aí que, quando vê a gente, vira cara. Outros, para dar uma entrevista, tem que marcar com a secretária, e eu não gosto disso. Então, é o seguinte, a produção do Milton Nascimento tinha mandado um convite para nós, para Marcos Niemeyer e Darliette, para a gente assistir o show de lançamento daquele disco que tinha a música Coração de Estudante. Foi isso mesmo? Foi. Era a faixa principal do disco. Era a faixa principal. Aquele disco, como é que fala? Aquele álbum branco que foi lançado, da capa toda branca, álbum duplo, foi lançado em 1984, parece, março de 84, se não me falha a memória. Eu já estava aqui. E a faixa principal, Coração de Estudante, que se tornou um hino no Brasil. Né? Inclusive hino das diretas, parece. Das diretas, exatamente. Era a música predileta do Tancredo. Né? E do Brasil. O Brasil aprendeu a cantar. E nós estávamos. Inclusive solicitavam em todos os exatamente. Exatamente. E nós estávamos lá no show do lançamento desse álbum, a convite da produção do Milton Nascimento. Tá achando que nós era pouca porqueira. Não, estava tudo toda lá, né? Tá, e vamos chegar lá. Né? Só que é o seguinte, mas antes nós vamos contar aqui o detalhe. Nós fomos para Belo Horizonte, a Darliette é uma Brasília. Brasília branca, né? Mas não fomos de Brasília, fomos de carona com o mestre José Carlos. O mestre José Carlos era uma espécie de pai de santo. Ele era baiano, de Salvador, mas ele ficava uma temporada em cada lugar. E pagava as emissoras de rádio para ter uma participação nos horários. Por exemplo, ele tinha uma participação no Show da Tarde, que era o meu programa, o nosso programa. Tinha uma participação de manhã no programa da Gisele, que era lá de Belo Horizonte também, para jogar cartas, búzios, tarô, aquelas coisas. Né? E ele era metido a adivinhar, ele dava palpite em tudo, até nos jogos do Valério. Teve um dia que o Valério, um quadrangular do Campeonato Mineiro, o Valério foi jogar em Belo Horizonte, no Mineirão, pleno Mineirão com o Galo. Aí todo mundo, quem é que acreditava que o Valério ganharia do Galo dentro do Mineirão? Não, vai perder, coitado do Valério, vai tomar de goleada. Meu Zé Carlos cravou lá no horário da rádio. Poxa, mas o Valério vai ganhar de 4-1, sabe? Ninguém acreditava nisso. O Valério chegou lá dentro do Mineirão, em Belo Horizonte, deu de 4-1 no Galo, num quadrangular. Fez alguma coisa, um milagre. Ele acertava, tinha umas coisas que ele acertava. Aí pegamos uma carona com o mestre Zé Carlos, que estava indo para Salvador. Naquela época não existia o aeroporto de Confins, ainda era Pampulha. Ele deixou o carro dele lá no estacionamento da Pampulha e foi para Salvador de avião, mas fez questão de nos levar até lá em Belo Horizonte, até porque a casa da prima da Darliette, a Selma, né? Era na Pampulha. E o tio da Darliette era muito rico, já falecido, né, Darliette? Um homem milionário, cheio de minas lá em Belém do Pará, sei lá. Ele tinha muitas minas, ouro, pedra preciosa e escambau. Homem muito rico. Eu fiquei até sem jeito de entrar na casa do homem, sério. Aí o mestre Zé Carlos levou, só que é o seguinte, naquela época não tinha esse negócio de celular, essas coisas, né? E a Selma tinha passado o telefone para a Darliette. Olha, quando você chegar aqui em Belo Horizonte, você liga para mim que eu vou esperar vocês, e vou aguardar vocês. E lá abrir a porta para vocês. A Darliette anotou no caderninho dela, mas esqueceu aqui em Itabira, em cima da penteadeira dela. Quando chegamos em Belo Horizonte, já estavam lá na Pampulha, aí que a Darliette abre a bolsa e procura o telefone, cadê? Tinha esquecido de Itabira. Não dava para voltar 100 quilômetros. E o lançamento do disco do Milton estava previsto, parece, para as 9 horas da noite. Já eram às 7, né? Aí, meu Deus, e agora como é que nós vamos arrumar? Aí o meu Zé Carlos, não, mas fique tranquilo, nós vamos caçar a casa desse homem, não sabe desse jeito. Aí, mas é impossível, aqui na Pampulha, aquele lado rico, milionário ali na Pampulha, só tem mansão, você não vê ninguém ali a pé, só carrão, em alta velocidade. Mas havia aqueles vigias, tinha aqueles vigias com um apito na boca, e que às vezes um carro parado, achava que era bandido, ladrão, para dar um susto no cabra. Aí o mestre Zé Carlos, quando via o sujeito parado lá na esquina com um apito na boca, o guarda, moço, por acaso, o senhor sabe aqui onde mora, não sabe? Um homem muito rico, cheio das pedras preciosas, cheio das minas, cheio dos ouros. Ah, não, senhor, não sei não, às vezes até sabia, mas não, como é que fala? Chegava lá na frente, um outro guarda com a apito na boca, aí o guarda
Você sabe que eu moro um homem muito rico, diz que é fulano de tal, é tio dela, mas tem ouro até de você chega. Não sei não, senhor. Aí a Darlete, meu Deus, acho que do jeito é a gente voltar para Itabira. Nós não vamos conseguir aí ao show de lançamento do disco do Milton. Mas o Benseca falou, não, fique tranquilo que nós vamos encontrar esse homem, não sabe, tá que roda, tá que roda. Depois de quase a gente estar quase desistindo, tinha um cabo parado na esquina, aí o Benseca chegou e estacionou ao seu lado. Ô meu senhor, boa noite. O senhor, por acaso, não sabe onde eu moro, o senhor falou o nome do moço, tira da vida. Ele é muito rico, diz que só de ouro ele tem 500 quilos. O senhor não sabe onde ele mora, não. Aí é ali, ó. Dá para acreditar numa coisa dessa. Nós ia em frente à casa do tio da Darlete, Pedrinho. Aí eu falei, poxa, eu não acredito. Não, aí o BSK desceu, abriu a porta do carro e tal. A Darlete falou, meu Deus, não acredito. Foi lá, apertou a campainha, era uma mansão cheia de cachorro bravo, bulldog, pitbull, cambau latino. Chamou a Selma pelo interfone, cheio de lâmpada iluminando a gente. Aí a Selma veio lá, abriu a porta, entramos, tomamos um café, depois pegamos um táxi para ir lá era em Gutierrez, um bairro Granfino, lá de Belo Horizonte, para assistir o show do Milton. A apresentação não foi show, não, foi só o lançamento. O Milton estava lá, estava aquele pessoal todo do clube da esquina, Loborges, Tavito, Tavinho, quem mais estava lá? Beto Guedes, Ivan Lins, toda a Rede Globo e Gonzaguinha. Gonzaguinha, exatamente. Morava em Belo Horizonte. Morava lá, E só gente grande, nós lá. Saímos até no jornal hoje da Globo. Saímos no jornal, saímos. Tempos bons, né, Beto? Uns famosos. Mas eu estou contando essa história aqui para ver como os imprevistos ocorrem. Acontece, né? E às vezes contando coisas a gente nem acredita. Em plena Pampulha, o local daquele ali só tem milionários, só mansão. Como você consegue chegar a um local que você não tem endereço, não sabe nem para que lado fica? É como acharam uma agulha no palheiro, né? Poxa, ninguém acreditou nessa história. Até hoje não encontrei um filho de Deus, mas fica aí o registro. Eu falei, quando eu for em Itabira, eu vou fazer questão de gravar esse depoimento da Darlete, porque para quando eu contar, o pessoal acreditar. Não pelo fato de a gente ter sido convidado pelo Milton para ir no show de lançamento do álbum dele, mas pelo fato inusitado de a gente ter praticamente se perdido lá na Pampulha e depois encontrado a casa do tio dela. Verdade. Bom, só para finalizar aqui, Pedrinho também já deve estar meio, né, Pedrinho? Já deu um sinal ali. Mas é o seguinte, havia um padre antigamente, aqui em Itabira, com o nome de José Lopes. Era conhecido como Padre Zé Lopão. Aqueles padres, né, que andavam de gravata, batina. Abotoada até o Padre Zé Lopão tinha uns 2 metros de altura por 4 de largura. Baita do homem. E a voz dele tinha peso, um peso até político na cidade. O que ele falava era o Padre Zé Lopão. Me lembro que quando a gente encontrava com ele na cidade, era da Darlete. Pensa, Padre Zé Lopão, Deus te abençoe, minha filha. Vai com Deus, vai beijar lá no... Aqueles procedimentos... E de manhã, né, na abertura da rádio, ele fazia... Não, na abertura não, era 6 da tarde, ela rezava Ave Maria. Rezava Ave Maria. O dia que não podia, quem rezava era eu. Ave Maria, cheia de graça. É das 6 horas, né? E com cigarro na mão, que eu fumava, rezando Ave Maria e com aqui o cigarro. Aí Vou te fazer uma o Padre Zé Lopão, eu fiquei sabendo depois, eu não sabia desse detalhe. Eu falei, depois eu quero até fazer uma crônica falada a respeito. E dizem que o Padre Zé Lopão usava um 38 escondido na batina. É verdade isso, Davi? É verdade. Sério, você chegou a ver? Uma vez eu fui à casa dele, ele estava muito à vontade, né? E aí ele estava com uma roupa com suspensório. Quando eu bati na porta... A mola antiga. Bati na porta, aquela portona, né? Sim. Grandona lá da igreja paroquial, né? Da casa paroquial. Aí ele já veio assustado assim, né? Para receber a gente. E aí eu pude ver que realmente ele estava armado. Mas para que usava essa arma? Na época não tinha violência? Eu não sei. Talvez era uma mania dele, não sei. Né? E nunca explicou isso. Algumas pessoas viram. Mas não dava tiro, nada? Não dava nada, mas talvez era para, né, assustar a pessoa. Se fosse uma pessoa estranha que quisesse entrar, ela ficava assustada. Sei que naquela época a cidade era tranquila, hoje não é tanto. Podia andar, deixar as portas abertas. Hoje nem pensar. Não tem mais lei, né? A lei acabou. Bom, aqui só para finalizar o seguinte, ainda sobre o mestre José Carlos, um fato que é inusitado também. O mestre José Carlos, que era pai de santo, mas ele era muito gente boa, por sinal, muito amigo do pessoal da rádio, ele não deixava a gente pagar nada. Ele encontrava ele, não, vamos ali, quanto é o café, o almoço? Não, deixa que eu pago tudo. Pagava. Era assim.
O fato interessante é o seguinte, que ele fazia os anúncios, participava dos programas da rádio, e o pessoal ia, procurava, queria o pai de santo para resolver uma dor de barriga, um problema do marido que foi embora, a mulher que traiu o marido, essas coisas, que já tinha naquela época, não como agora, mas tinha. E o mestre Carlos, supostamente, teoricamente, resolvia tudo. Achava objeto escondido, roubado, ele encontrava tudo. Estou falando que até nos jogos do Valério ele dava palpite e teve um dia que ele acertou. Mas ele, ironicamente, né, contraditoriamente, sabe onde foi que ele alugou? Não sei se você lembra, o consultório dele era ali onde é hoje o Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade, onde nasceu o Carlos Drummond de Andrade, o poeta maior. Do lado da casa, né? Do lado da casa de Carlos Drummond de Andrade, gente, onde Carlos Drummond de Andrade nasceu. Tinha uma casa mais simples, que não era histórica, mas era bem ao lado. O mestre Zé Carlos foi lá, alugou a casa, que o local é famoso. Foi lá, alugou a casa e escreveu lá: Consultório do Mestre José Carlos. Lê-se o passado, presente e futuro. E o povo ouvia na rádio e ia para lá. Eram dois mestres, né? O Zé Carlos e o Carlos Drummond do outro lado. Exatamente. Só em espírito também. Você vê que a espiritualidade da coisa. É isso mesmo. Mas são fatos, né, que o tempo vai passando, a gente vai lembrando assim, deixa aí para os amigos, para a posteridade, uns acreditam, outros não, né? Faz parte do contexto. Darliete, foi um prazerão reencontrar vocês aqui depois de 41 anos. 41 anos que eu não ia em Itabira, já rodei meio mundo, mas não aparecia aqui. Então tive a oportunidade de vir essa semana toda. Estou voltando amanhã, sexta-feira, para Juiz de Fora, né? E lá as portas do barraco estão abertas para os amigos, os velhos e novos amigos. E até uma outra oportunidade. Obrigado aí pela receptividade que vocês nos proporcionaram. Muitas pessoas que a gente visitou, né? Teve muito tempo também que não via, né? Mas é sempre um prazer receber comigo, né? E obrigado ao Pedrinho, que é filho da Darliete. Pedrinho atualmente mora na Bahia, né? Ele agora está em Jequitinhonha. Não, Jequitinhonha, norte de Minas. Quase lá, né? Atuou muito tempo lá pelo Porto Seguro, mas agora ele atua na arte culinária. Ele é gastrólogo. Mas também desenvolve um trabalho muito interessante, social. Ele é terapeuta, desenvolve um trabalho social. Que inclusive está na internet. Uma outra hora nós vamos falar sobre isso, né? Uma outra hora a gente vai. Ele tem também, né? Vai conversar sobre contatos na internet, no Instagram, né, Pedro? E se alguém quiser, ele até coloca isso à disposição. Depois, uma outra hora, a gente vai fazer com mais tempo, para fazer uma parceria, contribuir também para divulgar o trabalho dele, o trabalho social, de evangelização que ele faz, que realmente é muito interessante, né? Parabéns a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, viu, Marcos? Nós que agradecemos.